A reforma da Previdência também é muito bem-vinda, né? Mas agora a gente ainda tem que tocar outras reformas, seja para facilitar a realização de negócios. Tem algumas questões que podem ajudar a economia a fazer com que a roda da economia gire, né? Os negócios girem mais rápido. Aloysio Campelo, obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo FGV. Eu agradeço. Para a gente falar agora sobre a FGTS e de que forma isso influencia na macroeconomia. Bom, a partir desse mês, os trabalhadores poderão sacar até R$ 500 de contas ativas e inativas do FGTS, que vai beneficiar principalmente as famílias mais pobres do Norte, do Nordeste. Isso de acordo com o estudo do Ministério da Economia. Agora, essa liberação de mais de 12 bilhões de reais, ela chega a ser um fôlego para a economia nesse momento? Eu acho que sim, acho que vai ter um impacto positivo. A economia está andando de lado, está muito devagar, né? A saída de recessão talvez a pior desde o início do século XX. A economia está rateando depois de uma recessão relativamente intensa. E nesse momento, esses recursos que não ameaçam a situação fiscal do governo, é uma, digamos assim, uma devolução para o trabalhador, que funciona também como antecipação de consumo, ou seja, não resolve o nosso problema de crescimento no longo prazo, mas nesse momento ele pode ser um gatilho que, junto a outras notícias favoráveis, como a aprovação da reforma da Previdência, a redução de juros, podem ajudar a economia a finalmente engrenar numa taxa de crescimento um pouco maior em 2020. Agora, a previsão do Paulo Guedes no início do ano era de 2% no crescimento do PIB. E, segundo o mercado, a previsão para esse ano é 0,8%. Que fatores fazem com que a gente não consiga acelerar a economia? E, como você já disse mesmo, por que essa recessão continua sendo a maior dos últimos tempos? O Paulo Guedes até errou menos do que os ministros anteriores, né? As previsões dos economistas e do setor público têm sido... nós temos errado sistematicamente no início do ano, com previsões em torno de 3%, e que ao longo dos últimos anos tem batido nessa casa de 1%, em torno de 1%, que é o que está se prevendo agora para esse ano de novo, né? Essa recuperação de economia, ela tem alguns fatores que estão combinados, né? Para fazer com que ela seja uma das piores. Um deles é que, como foi uma crise bastante intensa e que é relacionada a questões de fundamento econômico, né? Geralmente uma crise profunda ela tem alguma questão importante, seja inflação, seja déficit interno ou externo. Nesse caso é o déficit interno. A gente tem um problema fiscal sério e por conta de uma série de fatores de natureza política, inclusive, né, as dificuldades que o Brasil passou com o impeachment, depois o presidente Temer perdeu um pouco da credibilidade da população e do Congresso para conseguir acelerar propostas que pudessem equalizar essa questão fiscal. Então, acho que esse é o principal problema, né? De certa forma, esse ano nós estamos conseguindo fazer uma gestão melhor pelo lado fiscal, um novo governo com mais fôlego para tomar medidas, e a reforma da Previdência também é muito bem-vinda, né? Mas agora a gente ainda tem que tocar outras reformas, seja para facilitar a realização de negócios, para aumentar a produtividade, outras para aumentar a produtividade no longo prazo, como a reforma tributária, facilitar também os mecanismos de escoamento da produção para o mercado exterior, as exportações, facilitar também importações, por exemplo, de bens de capital para fazer com que o parque industrial se modernize. Tem algumas questões que podem ajudar a economia a fazer com que a roda da economia gire, né? Os negócios girem mais rápido. Além da reforma da Previdência para esse ano, você espera algum outro acontecimento que consiga melhorar esse giro? Para a economia esse ano, acho que nós não vamos ter muito mais surpresas, né? Nós tivemos no PIB, que foi divulgado agora no segundo trimestre, uma boa notícia que foi, finalmente, a indústria da construção voltou a registrar um resultado positivo. Esse é um fator que até eu não tinha comentado, mas é um fator idiosincrático dessa recessão, porque o setor da construção ele tinha passado por um ciclo muito favorável antes disso. A indústria da construção cresceu muito, tanto o mercado comercial,
residencial, quanto até grandes obras, de alguma forma, relacionadas aos eventos esportivos, às Olimpíadas, à Copa do Mundo. Então, houve um boom em algum momento que avançou até um momento que a economia brasileira já estava desacelerando. As Olimpíadas foram em 2016, a Copa do Mundo em 2014, a economia brasileira já estava entrando em recessão. Então, o setor da construção estava lá em cima. Aí veio a crise toda, a população endividada, não tinha, o governo também sem recursos para continuar investindo em obras de infraestrutura. Então o setor da construção também vinha bem lá atrás. Essa é uma notícia favorável. Agora, para esse final de ano, tirando essa boa notícia, a gente tem o FGTS, aos poucos o efeito da redução da taxa de juros vai entrar na economia, mas é uma recuperação lenta. A gente tem que se contentar, por enquanto, com taxas. Nós estamos no terreno positivo, o terceiro trimestre a gente deve registrar também um número positivo, e aí no quarto nós temos já um efeito do FGTS, e a partir do início do ano que vem o impacto dessa redução de juros, que já começou há uns 2 meses, também vai começar a entrar. Então, a boa notícia é que a gente está olhando com bons olhos a possibilidade da economia continuar crescendo agora, né? Embora existam alguns riscos, já essa taxa de que continua existindo alguns riscos, só que agora a gente vê, tirando a possibilidade de turbulências internas, imprevistas, mas a gente está vendo os riscos mais vindo de fora até. Como no caso da Argentina, né? Esse pedido de renegociação da dívida da Argentina, além disso tem as incertezas eleitorais no país. De que forma isso vai impactar aqui com a gente? Sim, eu colocaria aí dois fatores que a gente vai ter que acompanhar, porque podem gerar um impacto negativo sobre a economia brasileira. Uma é a perspectiva de desaceleração da economia mundial. A Europa, o Sudeste Asiático, sob influência da China. A guerra comercial dos Estados Unidos e China está começando a gerar um impacto maior mesmo. Então, principalmente nos países com uma importância que tem nas exportações um fator importante de crescimento. A Alemanha registrou uma desaceleração relevante agora recentemente, no segundo trimestre. O Sudeste Asiático também está em desaceleração. Isso daí, quer dizer, a gente tem que acompanhar de perto, porque essa desaceleração pode até desencadear numa possível recessão mais adiante, lá em 2020, talvez no segundo semestre de 2020. E a Argentina tem um impacto temporário muito importante agora, né? A gente tem que esperar o que vai acontecer depois das eleições com o novo governo. O candidato que está na frente das eleições agora está adotando um discurso muito conciliatório e de medidas bastante consistentes, digamos assim, que no sentido de ajustes. Quer dizer, você tem esse impacto da moratória, que sem dúvida vai gerar um ruído por algum tempo. E isso impacta principalmente o setor exportador brasileiro, de automobilístico, por exemplo, alguns segmentos de máquinas e equipamentos e do agronegócio. Então a gente tem que ficar de olho também na Argentina, mas o impacto máximo talvez seja agora, que é exatamente o momento que está sendo liberado o FGTS e tudo, e depois a gente tem que acompanhar, vai ter que continuar acompanhando a economia mundial, porque o Brasil vai estar inserido nesse contexto, embora não tenha, o comércio exterior não seja tão relevante, não é uma economia tão aberta, mas tem uma termina relação afetando de comercial várias muito formas. forte com a China, né? Então, o Brasil tem uma relação forte, exatamente, é o nosso maior mercado hoje em dia, e uma desaceleração mais forte na China certamente vai ter algum impacto na economia brasileira. Tá ótimo, Luiz. Muito obrigada pela sua entrevista. De nada, Mariana, foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima.